noite, eu me chamo Jevin e hoje trago uma das obras noir mais elegantes que eu já assisti, uma das principais de um dos grandes movimentos do cinema japonês. Hoje iremos falar sobre Pale Flower. Dirigido por Masahiro Shinoda e lançado em 1974, Pale Flower consegue realmente ser tocante ao longo de toda a sua duração. Sua atmosfera, trilha sonora e jogos de câmera fazem ela ser uma das obras mais divertidas de se acompanhar. Seu criador, Masahiro Shinoda, foi um diretor, roteirista e uma das figuras centrais da nova onda japonesa. A nova onda japonesa foi um movimento que surgiu no final dos anos 50 e ganhou notoriedade nos anos 60, reunindo uma nova geração de diretores que buscavam se desconectar do cinema tradicional, produzido pelos grandes estúdios, passando a explorar temas mais políticos e existenciais, além de experimentar novas montagens e estéticas visuais, e assim criando obras que abordavam de forma mais direta alienação, sexualidade e as profundas transformações da sociedade japonesa no pós-guerra. Shinoda nasceu em 1931 e faleceu em 2005, aos 94 anos, tendo uma carreira que durou mais de 4 décadas e que explorou dramas existenciais e até mesmo filmes de gênero, com uma estética muito autoral. Apesar dessa longa trajetória, ele dirigiu apenas, entre aspas, 32 longas, entre 1960 e 2003. E é engraçado pensar que quase metade da filmografia dele foi concentrada em um único período, já que ele produziu 15 longas desses 32 filmes dele apenas durante a década de 60, juntamente ao movimento da nova onda japonesa. Voltando a Pale Flower, ele acaba passando um pouco longe de ser apenas um filme de Yakuza. Nosso protagonista, Muraki, é um Yakuza que saiu recentemente da prisão após cumprir 3 anos de pena por assassinato. E logo em sua volta a Tóquio, sentimos algo péssimo no seu tom de voz. Ele está livre, novamente, né? Mas com um sentimento de vazio, uma desorientação que ele mesmo descreve logo no início da obra. Existe nele um profundo desgosto e um grande tédio. Ele afirma que nada mudou e ao mesmo tempo tudo parece diferente para ele. Muraki permanece preso ao passado, preso em uma lógica de honra que já não tem mais espaço naquele novo cenário. Nada realmente melhora, pessoas vivem, outras são mortas, e a máfia se moderniza. Fica mais eficiente em matar, mas nem isso chega a transformar alguma coisa de verdade. O sentimento de estagnação domina a mente de Muraki, e aqui temos uma abordagem em primeira pessoa, já que não vemos ele de primeira, apenas a sua narração. E ao longo de toda a obra, mesmo quando ele está presente em tela, por ele se manter calado boa parte do tempo, é como se fôssemos os pensamentos dele, a mente dele em si. Muraki está desligado do mundo ao seu redor, então a sua narração não chega a nos orientar, já que ainda vamos compreender o que seria exatamente esse vazio que o incomoda tanto. Após a introdução da obra, Muraki retorna à casa de apostas que ele frequentava. É nesse local que ele conhece uma moça, que nesse momento a obra vem a mudar de direção, já que Muraki ficará encantado por ela. Essa moça se chama Saeko e ela é introduzida aos poucos, através de pequenos detalhes, olhares e reações de outros jogadores. São fragmentos da sua presença naquela mesa. Primeiro ela surge mais como uma energia estranha dentro daquele ambiente, já que pelo menos naquele local não é comum a presença de mulheres, e também pelo fato de parecer que ela é alguém que sabe jogar de uma forma diferente. De alguma forma ela cria uma tensão maior quando é a vez dela jogar. O jogo que aparece nas casas de aposta em Pale Flower é chamado de Hanafuda. É um baralho tradicional japonês formado por cartas com flores que representam os meses do ano, muito associado a jogos de aposta e também ao submundo da Yakuza. Eu não cheguei a pesquisar como se é jogado e eu não quero estender muito isso por aqui, mas eu confesso que sempre achava engraçado a forma como o funcionário, que serve como banca da casa, ficava repetindo muitas vezes alguma coisa que fosse como façam suas apostas. Eu vou deixar um trechinho aí. Acontece bastante esses momentos na obra, então você acaba se acostumando. Mas voltando a isso, de que o Muraki, assim como os outros, ficam encantados por Saeko, após as rodadas de jogos daquela noite, Muraki se demonstra diferente de quando ele saiu da prisão, já que Saeko acende alguma chama nele. O flerte já começa ali mesmo na casa de apostas, não de forma direta, mas eles trocam olhares e jogadas em apostas cada vez mais altas. E no meio desse ambiente, Saeko começa a se revelar como algo muito famoso dentro do universo de obras noir. Ela com certeza é uma femme fatale, de forma aberta na trama, já que ela é uma figura que atrai o protagonista para um caminho de destruição.
Nesse caso, não necessariamente manipulando ele, né, já que ela não representa algo que esteja em busca de dinheiro do Muraki especificamente, mas a Saeko com certeza ela quer continuar vivendo essas situações intensas e essas apostas cada vez mais altas, sem se preocupar com a perda. E como o Muraki está apaixonado por ela, ele vai embarcar nessa também. A relação entre os dois nasce nesses locais, já que eles não possuem o contato um do outro e se encontram apenas nessas casas. Existem momentos onde eles se encontram fora, mas são sempre situações rápidas ou já indo de encontro para outra casa de aposta. Muraki, de forma cada vez mais clara, demonstra realmente ter encontrado algo que faz ele repensar tudo que ele criticou ao sair da cadeia, já que ele deixa claro que ele quer participar dessas coisas com Saeko. E em uma das demonstrações de maior impulsividade da Saeko, que é a cena da corrida de carro, o Muraki está dentro do carro, ele está presente naquela situação ali, só que ele está apenas calado, ele está com um peso ali dentro do carro, só observando a diversão da Saeko. Ele vê o quão importante é aquilo para ela, mas ele também deveria pensar em si próprio, né? Nessa questão de que a Saeko está cada vez se destruindo mais. Tanto que há um momento em que ela chega a comentar de forma muito casual que já chegou a usar drogas injetáveis, e é óbvio que o Muraki fica furioso com isso, já que eles têm conversas anteriores em que ele critica até o fato de fumar. Essa revelação da Saeko, obviamente, se torna um pesadelo para o Muraki, e até mesmo de forma literal. É um dos momentos mais psicodélicos da obra é em cima disso, de vermos o Muraki atordoado, vendo imagens fragmentadas da Saeko utilizando essas drogas injetáveis. Mas além de tudo isso que eu já citei, existe outra coisa que incomoda muito Muraki. É uma figura que começa a circular por esses espaços de apostas, quase sempre pelos cantos das salas, observando em silêncio, e esse personagem se chama Io. Io é um jovem da Yakuza que, por algum motivo, os donos das casas gostam de ter ele por perto, já que ele aparenta ser uma bomba relógio que resolveria qualquer situação que viesse a afetar um dos seus superiores, sem hesitar. A sua presença acaba atravessando vários desses locais que Muraki vai com a Saeko e frequenta ao longo do filme. Esse cara não fala nada, não faz grandes cenas, ele sempre aparece de canto, encostado em um local, olhando o ambiente, e a sua presença estranha faz com que ele fosse como um fantasma dentro de qualquer cenário ali. Muraki claramente odeia esse cara. Existe algo em Yo que incomoda profundamente. De forma clara, ele representa uma versão muito mais crua e impulsiva do próprio mundo ao qual Muraki pertence. Muraki é alguém cansado, com um vazio enorme no peito, e alguém que já matou e já pagou por isso. Enquanto Yo parece viver apenas naquele âmbito de violência. Ele vive esse looping de violência e ele é exaltado por isso. E o que deixa tudo isso ainda mais desconcertante para o Muraki é que em vários momentos ele vê a Saeko conversando com Yo, ou simplesmente parada perto dele nessas casas de apostas. Não acontece nada explicitamente entre os dois, mas só de os dois demonstrarem ter proximidade já desperta um tipo de ciúme, né, muito forte no Muraki. Muraki muito facilmente percebe que Saeko não está mais apenas fascinada pelos jogos, mas por qualquer coisa que represente um perigo real. Io, parada ali na sombra, parece ser exatamente o que ela queria, o tipo de perigo que ela gostaria. E aí a obra segue muito dessa dinâmica de gato e rato entre o Muraki e a Saeko. Enquanto o Muraki ainda precisa lidar com seus outros problemas dentro da Yakuza, de toda forma, ele praticamente o tempo todo está pensando nela. Ela sempre está dominando a mente dele, impedindo que Muraki simplesmente volte a viver uma vida normal. Já que, além das obrigações impostas a ele pelo mundo do crime, ele ainda precisa lidar com Saeko, alguém que parece viver da forma mais imprudente possível. No fim das contas, Fairy Flower acaba sendo muito menos sobre crimes ou Yakuza, e muito mais sobre duas pessoas tentando sentir alguma coisa, em um mundo que parece tão tedioso, tão vazio e sem graça para eles. Muraki voltou da prisão e encontrou apenas esse sentimento amargo. E Saeko está vivo, mas parece precisar chegar cada vez mais perto desse limite para ter certeza disso. E talvez seja exatamente isso que faz eles se encontrarem, estarem juntos. Porque os dois, mesmo que de formas diferentes, estão caminhando na mesma direção. Só que, nesse caso, é uma direção que, infelizmente, não vai acabar bem.
E é isso. Acredito que é o que eu tenho para falar por hoje. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e que venha dar uma chance para Perry Flower. Comente caso você já conheça a obra e, se pretende ver, volte aqui após a sua experiência e compartilhe o que achou. Peço desculpas por qualquer falha e sempre estou aberto a qualquer tipo de sugestão. Novamente, muito obrigado e até um próximo vídeo. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir.